Bem-vindos novamente ao canal. Se vocês estão aqui, essa é a terceira aula. Nós vamos falar sobre gêneros literários e dar algumas indicações de como os gêneros literários eles influenciam na interpretação dos textos, né? Na aula anterior eu falei sobre os limites do conhecimento e o fato que nós podemos usar evidências do texto para chegar a conclusões, mas essas conclusões, na maior parte das vezes, elas têm que ser humildes em reconhecer as nossas limitações como seres humanos. E uma das ferramentas que nós usamos para, de fato, policiar a nossa própria interpretação é interpretar os gêneros literários de acordo com o seu próprio gênero, que vai desenvolver algumas regras básicas nas quais nós lemos textos a partir delas, né? Então, o primeiro gênero que nós vamos analisar vai ser o gênero da narrativa, né? Narrativa. Mas antes de nós entrarmos nas narrativas, eu quero dar uma comparação para poder demonstrar como que os vários gêneros literários que nós conhecemos, né? Eu vou classificar aqui alguns deles como, por exemplo, narrativa, poesia, né? Ou sabedoria, que eu classificaria como um, como se diz, um gênero dentro de poesia, porque ele utiliza de elementos da poesia, de balanço entre palavras, de rimas, entre outras coisas, na sabedoria, ou às vezes também não usem, e também tendo algumas características próprias na sabedoria, né? Leis, né? Como outro gênero literário, profetas, profetas, como outro gênero literário diferente, que tem outras regras de interpretação, evangelhos, e os evangelhos eles são um gênero peculiar e específico, né? Por isso nós classificamos como evangelhos e não como narrativas, apesar de ter narrativas, não como poesia, apesar de ter poesias, não como leis, apesar de apresentar leis, né? E como se parecer com os profetas, e também como se parecer com os apocalipses em alguns momentos, né? Que é outro gênero diferente. Então ele é peculiar. Epístolas, né? Ou cartas, né? E apocalipses. Vou colocar aqui embaixo. Então, cada um desses vai exigir certos tipos de regras de compreensão que são, digamos assim, que são padrão para se compreender o texto. Isso serve para qualquer tipo de texto que nós lemos. Ou seja, o texto do Antigo Testamento e o texto do Novo Testamento não são exceção a essa regra. Todo texto que nós lemos hoje em dia, moderno, vai seguir essas regras de interpretação, né? E por quê? Porque são regras que determinam como a linguagem funciona, né? Então, se nós sabemos como a linguagem funciona, como as pessoas se comunicam, quando nós abandonamos essas regras de linguagem e de como as pessoas se comunicam para poder interpretar um texto, nós estamos realizando o que nós queremos que o texto se faça compreender, e não o que de fato é uma regra da linguagem, né? Então, é esse que é o propósito de se separar em gêneros literários, né? E aí eu vou comparar aqui primariamente, para a gente ver uma diferença clara entre dois tipos de texto, lendo um Salmo 121, né? Vou abrir aqui no nosso... Abrir aqui na nossa... Vamos ver se abriu. Abriu. Salmo 121 diz: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor, como sombra o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Veja bem, quando você lê esse texto, que é um texto poético, você não se pergunta se quando ele diz o Senhor não permitirá que você se tropece. Então significa que eu não posso tropeçar. Eu estou andando, certo? Em qualquer lugar, aí eu tropeço.
se eu estou com o Senhor, isso não vai acontecer, eu não vou conseguir tropeçar. Não é isso que ele está dizendo literalmente. Quando ele está dizendo que você não tropeçará, ele está fazendo uma analogia, está fazendo uma comparação, está fazendo uma metáfora de que Deus está acompanhando, né, aqueles que o seguem. Deus está acompanhando as pessoas. Né? E não que necessariamente essa pessoa nunca vai passar em uma pedra e vai bater o pé e tropeçar. Né? Essa que é a ideia. Então, ou seja, o texto das poesias ele já é feito especificamente para você não compreendê-lo de maneira literal. E se você faz isso, se você compreende de maneira literal, você vai compreender coisas erradas, né? Vai fazer conclusões erradas, né? E, por exemplo, ele diz aqui, no versículo 5, o Senhor é o seu protetor, como sombra o protege. Ele está à sua direita. A tradução literal para isso aqui a NVI ela fez uma tradução, como se diz, ela já traduziu para você. Ela já fez a interpretação do texto para você não entender da maneira incorreta, porque o texto original, a gente vai ver aqui, por exemplo, nessa Bíblia interlinear, que eu vou colocar na descrição também, Salmo 121, versículo 5, né? Aqui. Ele vai dizer aqui, ó, Yahweh é o seu protetor. Yahweh é a sua sombra, né? Então, se você ler na João Ferreira de Almeida, né, provavelmente, aqui no meu também tem aqui, ó, ele vai dizer, ó, versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. Então, ou seja, a tradução literal é que o Senhor, né, Yahweh, é a sua sombra. O que acontece se a gente entender isso literalmente? O Senhor é sua sombra? Como assim? O Senhor não é luz? O Senhor não é tudo que é de bom? Mas como que o Senhor pode ser sombra? Né? Como que é isso? E por acaso o Senhor é isso aqui que está do meu lado? É essa sombra aqui que está aqui batendo a luz? Tá aqui... Não tem nada a ver com isso. Falar que o Senhor é sua sombra está dizendo que ele está te acompanhando, que ele está à sua direita, ele está à posição de honra, né? Ele é seu protetor. Não é uma tradução, não é uma coisa literal. E exatamente por isso que aqui a NVI, eles quiseram traduzir, né, interpretar para você, porque a tradução já é uma interpretação em si mesmo, né? Então eles já traduziram para você, já interpretar você, ó, como sombra, para você não dizer assim, não, mas como assim? Deus é sombra, né? Então já interpretaram para você aqui na NVI. Mas enfim, essa que é a ideia. Agora, quando você pega, por exemplo, aí vamos voltar aqui no nosso quadro aqui. Agora, quando você pega, por exemplo, né, as narrativas como, por exemplo, dos evangelhos, quando você pega nas narrativas dos evangelhos, quando você pega na narrativa dos evangelhos, por exemplo, quando Jesus está realizando milagres, né? Isso nas partes narrativas, certo? Tem as partes narrativas do evangelho, tá narrando sobre os milagres. O narrador não quer que você entenda que aquele momento em que está se realizando o milagre que é uma alegoria. Ele não quer que você entenda que aquilo é uma metáfora, né? Não, que Deus ele faz coisas espiritualmente. Não, ele quer que você entenda que Jesus foi lá e fez o milagre. Que você entenda as consequências daquele milagre, do que está acontecendo. Ele vai te dar ali no texto as indicações do que ele quer que você entenda por aquele milagre. Existem conclusões posteriores a isso que podem fazer alegorias, podem fazer analogias espirituais, mas podem fazer. Mas isso é posterior, né, ao texto. Agora, originalmente, o importante de dizer aqui é que a narrativa foi escrita para você entendê-la literalmente. Então, ou seja, muitos anos depois do nascimento do cristianismo, muitos cristãos, por exemplo, entendiam as histórias da ressurreição como sendo alegóricas ou dizendo sobre o gnosticismo, em que não, Jesus não apareceu exatamente aos discípulos, aquilo é tudo uma ilusão, né? É um espírito e tudo mais, e começam a fazer o quê? Interpretações de que o que está sendo dito literalmente, e que você vê que os personagens estão ali na história, interagindo, como se aquelas coisas estivessem realmente acontecendo, como se elas não tivessem acontecido.
Então, o que, que é isso? É entender o texto de uma forma incorreta dentro da sua literatura, dentro do seu gênero literário. Então, se o gênero literário é narrativa, com o padrão, você deve entender que aquilo tá sendo, para ser entendido literalmente. Segundo, quando que essa regra vai fugir no gênero literário? Como, por exemplo, você tem no caso do Evangelho, que é narrativa, mas tem porções de outras coisas. A regra é, quando o texto te der indicações suficientemente fortes, de que o texto não é para ser entendido de maneira literal, mas que é para ser entendido como uma analogia que uma pessoa tá fazendo uma conversa, quando Jesus está fazendo uma parábola, né? Quando isso é dado como uma indicação, como num diálogo ou outra coisa do tipo, aí sim o texto está te dando evidências de que aquilo é para ser entendido de uma maneira diferente, né? Está te dando uma simbologia e depois faz a interpretação da simbologia, né? Para dar um outro exemplo da questão da poesia, né, e das analogias que nós temos nos Salmos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa analogia, para ser feita em todos os sentidos, ela funciona em todos os momentos. Então, o Senhor é meu pastor, ele vai me cuidar como cuida das ovelhas, né? E o pastor, ele vai lá e ele tosa as ovelhas em certos momentos, né? E até em certos momentos também ele mata as ovelhas para poder fazer um banquete para os seus convidados. Então, isso significa que os cristãos, ou os israelitas, no caso aí, que liam os salmos, entendiam que Deus iria matá-los em algum momento para fazer um banquete para os seus convidados. Não tem nada a ver com isso. Se você ler a analogia dentro do seu contexto, você vai ver que ali no Salmo, né, do Senhor meu pastor, Salmo 23, se não me engano, você vai ver que a intenção é de frisar o cuidado de Deus com o seu povo, né? O cuidado como um pastor tem o cuidado, né? De ver cada um. Assim também Jesus vai fazer as analogias com as ovelhas também. São todas limitadas, as analogias, elas são sempre limitadas dentro do seu escopo. E nunca são feitas para poder você ir além, né, da sua analogia para poder ir para a literalidade. Dizer, não, então se o senhor é um pastor, então literalmente tudo que ele tem que fazer tem que ser igual a um pastor. Não. Por quê? Porque a poesia e esse uso do simbologismo não é feito para ser entendido literalmente. É feito para ser entendido de maneira poética, de maneira comparativa, né? Então, essa que é a questão. Agora, então, continuando, como a gente já foi bem longe aqui nessa questão das narrativas, eu vou fazer algumas observações aqui sobre o que nós podemos entender da primeira narrativa que nós vamos analisar, que é do livro de Gênesis, né? E eu vou deixar links aí na descrição para textos e resumos, né, de dois épicos, que seriam o épico de Enuma Elish, que é um épico da Babilônia, e outro também épico de lá, que é o épico de Gilgamesh, né, Epopeia de Gilgamesh, que vai nos dar um contexto, né, você fala, mas por que saber sobre esses textos? Porque eles vão dar um contexto de contextualizar o quão diferente é a narrativa de Gênesis em comparação com esses, né? Então, quando você começa a ler, independente de você ler ou não esses textos, eu vou deixar aí o link, que aí eu vou fazer comparações e mostrar não porque as pessoas às vezes falam, você quer fazer paralelismo para falar que a Bíblia ela é plagiarismo dessas coisas. Não é isso que eu quero fazer. O que eu quero demonstrar é que o texto de Gênesis ele é revolucionário no sentido de que ele vai utilizar partes de como são utilizados esses mitos de criação dos povos à sua volta, né? As influências que tem o ideário das coisas que se fala, por exemplo, sobre vida eterna, sobre serpente, sobre a criação do homem, né? Os papéis que existem do homem, né? E a existência de Deus, né? Como é Deus e como eram os deuses para eles. E essas diferenças vão surgir e aparecer cada vez mais claras quando você compara com esses outros textos, né? Vendo uma Elish e da Epopeia de Gilgamesh. Então, para começar, né? Eu espero que você já tenha lido pelo menos alguma vez o livro de Gênesis, né? E se você não leu, eu recomendo que você leia.
E nós vamos poder ver no livro da narrativa de Gênesis, procurando qual é o seu propósito em si, né? Porque é isso que eu falei na aula anterior, né? Eu estava falando sobre narrativas. A narrativa ela tem um narrador. E o narrador, ele tem um propósito. Ele tem um propósito de te ensinar ou de te empurrar alguma ideia. E qual que é a ideia que ele está tentando empurrar para você é o que você precisa ler nas entrelinhas quando você lê um texto. E como é que você descobre isso nas entrelinhas do texto da narrativa? Quando você encontra repetições, quando você encontra justificativas para coisas que vão aparecer mais na frente, né? Ou seja, coisas que se repetem ou que são justificadas lá na frente, né? Ou seja, trechos que são que dão uma assinatura do que o autor está tentando te explicar. E no livro de Gênesis nós temos uma separação que eu acredito que é artificial, inclusive, que o primeiro dos capítulos é totalmente artificial, né? E a segunda separação artificial que as pessoas fazem é dos capítulos de 1 a 11 e de 12 a 50. E aí as pessoas vão dizer, não, de 1 a 11 ele está falando a história das origens universais, né, até Babel. Então está dando uma história, né, do que aconteceu desde o princípio até Babel. E do 12 ao 50, ele está dando uma história das origens do seu povo escolhido, né? Começando ali no caso de Noé do 11 para o 12, né, até chegar a José no final da história. E aí, qual que é o problema disso, né? É que eu diria que essa divisão é problemática porque quando o autor começa a falar sobre Noé, nós já sabemos que ele quer falar sobre Sem. Ele não quer falar sobre Noé. E quando ele fala sobre Sem, nós sabemos que ele não quer falar sobre Sem. Ele quer falar sobre Abraão, né? Ou Abrão, antes de se tornar Abraão. Que, por conseguinte, é falando sobre Isaac, sobre Jacó, que se torna Israel, sobre Judá, né? Que vai aparecer nas promessas quando Jacó fala suas últimas palavras no seu leito de morte. Ele fala sobre Judá, né? Sobre um reino davídico, né? Um reino que não fala de Davi, mas fala do reino que vai estar sobre Judá. E de José. E por quê? Quando nós começamos o livro de Êxodo, nós já começamos com o pressuposto de as pessoas sabem quem é José. Porque ele diz, olha, começou um faraó lá e o faraó não sabia quem era José. Que é o começo da problemática do Êxodo. Mas quem que é José? Você me pergunta, né? Você só sabe quem é José se você leu, né? Se você conhece, não se você leu, mas se você conhece as histórias de Gênesis, você conhece a história do seu povo, né? Então, ou seja, essas já eram histórias orais e tradições que a partir de um certo momento se tornaram escritas, que já eram conhecidas das pessoas quando elas chegam em Êxodo, né? Então, a estrutura da narrativa que começa em Gênesis, ela é uma narrativa que se conecta com o Êxodo. Então, ela simplesmente, basicamente, ela não para. Ela começa em Gênesis capítulo 1 para poder chegar até Êxodo e continuar em Êxodo, né? Então, é uma separação que, assim, nós separamos em livros e tudo mais, mas é uma separação que em termos de temas e de intenção dos compiladores da Torá, que é intencional. Você vê que é intencional. Tanto é intencional que onde um termina, o outro começa, certo? Né? Isso não acontece em muitos livros de narrativas, mas acontece entre Gênesis e Êxodo, por exemplo, né? E aí o que nós temos começando, aí, que é outra coisa que eu creio que é porque demonstra que é uma divisão artificial, essa coisa dos capítulos 1 a 11, e que apontam os propósitos do livro de Gênesis, né? Você vai ver que boa parte das evidências textuais do texto de Gênesis, como por exemplo no final do capítulo, no começo do capítulo 2, que seria o final do 1, que é uma divisão totalmente incorreta, porque a história de criação termina no 2, ele termina falando sobre o quê? Né? Qual é o clímax da criação? O clímax da criação as pessoas vão dizer que é o homem, né? Não. O clímax da criação em Gênesis é Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, que fala que Deus descansou da sua obra e santificou esse dia, né? Eu diria que o anticlímax é a criação do homem, né? Antes disso aí, quando ele viu que criou tudo que estava muito bom, e aí ele santifica o último dia. Então, o propósito do autor, que eu vejo pessoalmente, você me corrige aí
e me diga qual é a sua opinião. O propósito do autor de Gênesis é colocar esses pequenos editoriais dizendo assim, por isso temos esse ritual. Por isso nós nos circuncidamos, né? No caso de Abraão. Por isso nós seguimos a Deus. Por isso, então sempre existe um por isso. Então termina o mito da criação. E aí ele vai dizer, então Deus santificou. Então o que você entende ali? O que está por trás? Coçando na orelha. Por isso nós guardamos o sétimo dia, né? Ou seja, ele termina de contar a história e aí você chega, então é por isso que ele está contando essa história. Ele está contando essa história por isso. Tem outras razões também, né? No caso de Gênesis capítulo 1, quando ele fala sobre a criação do homem, e ele diz que o homem foi criado à sua imagem, existem várias outras implicações que nós vamos também comentar sobre a questão do homem como ser moral e do homem como sendo alguém importante aos olhos desse Deus. Existe também a implicação da imagem de Deus que é realizada ao homem, que é comparado com a sua majestade. E que ao homem, Adão, né, que é um homem criado da terra, então seria, na realidade, um terráqueo, né, basicamente, quase que se dizer que é um terráqueo e não um nome próprio. Quando os terráqueos são criados, quando o homem e mulher, né, são criados igualmente nesse primeiro mito, que é diferente do segundo, que tem algumas contradições entre os dois, ele é dado a majestade e se diz, vocês vão dominar sobre todas essas coisas aqui, essas coisas são dadas a vocês, né? Ou seja, os vegetais, né, são dados a vocês, vocês vão reinar sobre todas essas coisas. Então, a imagem que Deus impregna ao homem, o que é semelhante ali, no caso, no texto, ao homem, é a sua majestade, a sua majestade e a sua questão moral. Agora, essa majestade, essa questão moral de se dar as coisas, dar a posse dessas coisas, vai ser um tema também de Gênesis e vai ser o tema de Êxodo, né? Por que vai ser um tema de Gênesis e Êxodo? Porque ali vai se justificar o porquê aquela terra prometida pertence aos israelitas, porque Deus deu a eles, assim como Adão foi dado todos os animais da terra, assim como a Abraão foi dada aquela terra que ele falou de Canaã, aquilo foi dado a ele. Ou seja, são justificativas, né, que vão se repetindo no texto, né, promessas que vão se repetindo, né, etc. Bom, então na próxima aula nós vamos abrir aí no primeiro versículo e vamos discutir um pouco a questão de como Deus se apresenta em frente àqueles textos que nós falamos de Enuma Elish, né? Qual que e dos textos do Egito. Qual que é a polêmica que é criada entre a forma como esse Deus se apresenta ali e a forma como os outros deuses se apresentavam na Mesopotâmia, né? Então, te vejo lá.